Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar, e quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem a língua. Minha pátria é minha língua, fala mangueira. Porto, Sambódromo, os América Latina. O que quero que pode essa língua? Flor do Laço, Sambódromo, os América Latina. O que quero que pode essa língua? Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui, para mais uma aula de língua portuguesa, certo? E vamos lá? Então, nós vamos ver agora um pouquinho de gramática, certo? Nós vimos esse slide na aula passada, certo? E a nossa perspectiva de observarmos novamente é justamente sabermos que nós estamos trabalhando a sintaxe, ou seja, a relação de algumas palavras em um determinado contexto linguístico. Tranquilo? Vamos lá. Então, nós temos aí a palavra ela. Ela é um nome, certo? Atribuído a pessoas do gênero do sexo feminino. Então, quando eu digo isso, eu estou dizendo que ela pertence à classe dos substantivos. Logo, eu estou analisando a palavra isoladamente. Você veja que ela está isolada. Então, ela é o quê? Na análise morfológica, ela é um substantivo. E ainda, ela é um ser de quem nós falamos. Nesse caso, ele passa a ser o que? Um sujeito, certo? Vamos ver aí o restante da frase. Ela é uma menina doce. Então, quem é uma menina doce? Ela. Então, ela é o ser de quem nós falamos. Então, em relação à função sintática do termo ela em relação ao restante da frase, ela é chamado de sujeito, e sujeito é o ser de quem nós falamos. E tudo que nós falamos a respeito do sujeito é chamado de predicado, certo? Então, tudo que se fala do sujeito é chamado de predicado. Logo, ela é um substantivo, certo? E também é o ser de quem nós falamos. Então, ao mesmo tempo, ele é um substantivo e também um sujeito. Então, agora, nós estamos introduzindo as orações subordinadas e substantivas, e nessa perspectiva nós vamos fazer a revisão, certo? Da função sintática do substantivo. Então, nós vamos ver aqui, quando o substantivo ele ocupa determinados espaços no contexto linguístico, ele pode ser, vamos descobrir agora. Logo, bela é um substantivo, certo? Nós estamos fazendo a análise morfológica, como nós acabamos de ver. E bela, sendo o ser de quem nós falamos, é chamado de quê? De sujeito. E o predicado aí é uma menina doce. Então, no caso, o substantivo, ele pode exercer a função de sujeito, a análise sintática, ou seja, a posição da palavra em relação aos termos da frase, ela pode ser chamada de quê? De sujeito. Tranquilo? Então, quando nós falamos de sujeito, nós estamos falando da sintaxe, ou seja, do relacionamento das palavras, né, com os demais termos da frase. E ela, tomada isoladamente, ela é chamada de quê? De substantivo, logo a análise morfológica.
Vamos seguindo? Então, o substantivo, ele também pode ser predicativo do sujeito em relação à posição que ele ocupa na frase, em torno das outras palavras que compõem o contexto linguístico, ele pode ser chamado de predicativo do sujeito. Pois então, aí na frase, ela é a diretora, certo? Então, ela continua sendo o quê? Quem é a diretora? Ela é o sujeito, ela também é o substantivo. Isso nós vimos na explicação anterior. Agora, só que nós estamos vendo um novo termo, que é o termo diretora. Então, essa parte de diretora aí, ela já está fazendo parte de quê? É um substantivo, como a gente viu, que é um nome atribuído a pessoas que ocupam o cargo de direção de escola. E aí na frase, ela é diretora, nós observamos o quê? Que diretora é um termo, aqui ó, do predicado, certo? É um termo do predicado, diretora, que faz referência ao sujeito. Por isso que ela é chamada de quê? De predicativo do sujeito. Tranquilo? Professora, e o que é predicativo do sujeito? Então, predicativo do sujeito é justamente como nós temos aqui na telinha. É a palavra do predicado que se refere ao sujeito, por isso é chamado de predicativo do sujeito. Nós temos aí a frase, o trem partiu. O trem trouxe. Olha a diferença da primeira frase para a segunda. Quando eu digo o trem partiu, você entendeu que ele foi embora. Eu posso colocar um ponto aí. Agora, se eu digo, minha gente, o trem trouxe, automaticamente você vai me dizer, o que, professora? E aí, na sequência, o trem precisa de quê, professora? É isso que nós vamos comentar agora. Então, se eu digo, o trem trouxe passageiros, então, passageiros foi o termo que completou o verbo trazer. Então, ele se faz necessário na frase para que ela tenha sentido, certo? E o trem precisa de quê? De combustível. Então, existem verbos que têm sentido completo, como aqui, o verbo partiu, certo? E outros verbos que não têm sentido completo, como trouxe e precisa. Vamos ver aí as anotações? Então, o verbo partiu, ele é chamado de quê? De verbo intransitivo. Por que ele é intransitivo, professora? Porque ele tem sentido completo. E os verbos que têm sentido completo, que dispensam o complemento, eles são chamados de verbos intransitivos. Enquanto que transitivos são os chamados verbos que precisam de complemento. Tranquilo? Só que uns pedem complemento com preposição, olha a preposição aqui, e outros sem preposição, certo? Vamos ver mais adiante. Então, verbo transitivo direto pede complemento sem preposição, como eu acabei de falar. E o verbo transitivo indireto pede complemento com preposição. Entendido? Pois bem. O trem trouxe. Então, trouxe é um verbo transitivo direto. Recapitulando. Trouxe os passageiros. Então, passageiros foi o termo que completou o complemento verbal. Logo, ele complementa o quê? O sentido de um verbo. Então, passageiros aí, ele é chamado de objeto direto, porque complementa o verbo transitivo direto. Na sequência, nós temos o trem precisa. O trem precisa de quê? O verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Por quê, professora? Porque ele pede complemento. Ele não tem sentido completo. Ele pede o complemento obrigatoriamente com a preposição. Então, o trem precisa
de combustível. Então, de combustível é chamado de quê? De objeto indireto. Por que objeto indireto? Porque é o termo que completa o sentido do verbo transitivo indireto. Tranquilo? Vamos lá. Assim, nós temos aí, eu chamei quem? Chamei ele. Vamos analisar essa frase. Eu chamei. Quem você chamou? Chamei ele. E aí, chamei é um verbo transitivo direto. Ele pega um complemento aqui, ó, ele, sem preposição. Eu chamei para ele, eu chamei de ele, eu chamei com ele, não. Eu chamei ele. Vamos lá. Ele é chamado de quê? De objeto direto, como nós podemos ver aí. Certo? Chamei ele. Tranquilo? Mas vamos lá. Porém, a norma culta da língua portuguesa traz a seguinte regrinha. Com os verbos transitivos diretos, nós não usamos os pronomes do caso reto, pessoais do caso reto. Nós devemos utilizar os pronomes oblíquos. Então, ao invés de chamei ele, a gente utiliza chamei-o. Certo? Então, aí a frase eu chamei, chamei é um verbo transitivo direto, e o, chamei-o, é o objeto direto. Perguntas? Logo mais a gente vai responder. Então, o objeto direto é o nome dado ao termo que completa o sentido do verbo transitivo direto. Vamos na sequência. Eu chamei o de amigo. Eu chamei-o de amigo. Então, vamos lá? Quem chamei de amigo? Eu, aí nós temos o sujeito. O pronome substantivo, que também é sujeito, pronome substantivo, né? Analisando morfologicamente. E sintaticamente nós temos o quê? Eu, sujeito. Chamei-o. Então, se a gente observar aí, de amigo, ainda, chamei é um verbo transitivo direto, né? O O aí, nós já vimos que ele funciona como objeto direto. E amigo é o termo do predicado que faz referência, dessa vez, não é ao sujeito, é ao objeto direto. Logo, amigo aí vai ser o quê? Predicativo, ao invés de ser do sujeito, é predicativo do objeto. Logo, amigo aí é o quê? Predicativo do objeto, certo? O que é predicativo do objeto? É a palavra do predicado que atribui uma característica, estado ou qualidade do objeto direto ou indireto. Ou melhor, do objeto, né? Então, aí, eu chamei-o de amigo. Então, logo, nós vamos ter aí o quê? Amigo, ele vai ser o quê? Substantivo. E também vai ser predicativo do objeto. Ficou claro? Na sequência, nós temos o quê? Predicativo do objeto ainda. Elegeram. O verbo eleger é um verbo transitivo indireto, ou seja, ele pede complemento com preposição. E logo aí nós temos elegeram a ela, elegeram-na. Esse na aí é a junção de quê? De em preposição, do em preposição mais o a artigo, certo? Que é chamado de quê? Objeto indireto. Elegeram-na, objeto indireto. Então, na aí completou o sentido do verbo transitivo indireto. E aí, diretora. Então, diretora é a palavra do predicado que faz referência ao
objeto indireto. Logo, diretor ele vai ser o quê? Analisando morfologicamente. Isso mesmo. Morfologicamente ele vai ser o quê? Substantivo, porque diretor é o nome dado àquela pessoa que está à direção de uma escola. Agora ele também é predicativo do objeto, porque é a palavra do predicado que faz referência a, aqui como nós podemos ver, ele traz uma característica do objeto indireto, logo ele é predicativo do objeto. E aí ele é o substantivo e também predicativo do objeto. Vamos lá? Então, a próxima função, ainda tem mais aqui, ó. Maria vende livros. E aí nós temos vende, é verbo transitivo direto. E livros vai ser o quê? Objeto é o substantivo, né? Analisando morfologicamente, é substantivo. E também ele vai ser o quê? Como é chamado o complemento do verbo transitivo direto? Exatamente isso que você pensou. Objeto direto. Tranquilo? Então, o substantivo, ele pode ser o quê? Sujeito, predicativo do objeto, objeto indireto, objeto direto. E não para por aí não, viu? Tem mais. Vamos lá? Nós gostamos. Então, gostamos é um verbo transitivo indireto. Ou seja, pede complemento com preposição. Ou seja, gostamos de quê? Né? De música. Então, aí nós temos música, faltando um acentinho ali. Música, ele é um substantivo, que também é um objeto indireto. Música aqui, ó, o acentozinho aqui, não esqueçam de, quando for fazer as anotações, é uma palavra proparoxítona, logo é acentuada no MU, acento aberto. Objeto indireto, tranquilo? Então, o substantivo ele também funciona como objeto indireto. E aí, complemento nominal. Nós vimos o que agora? O objeto direto e o objeto indireto, eles são chamados complementos verbais. Por quê, professora? Porque eles completam o sentido de um verbo. E agora nós vamos ver o complemento nominal. Tranquilo? Então, Cecília tem orgulho da filha. Então, orgulho é o quê? Orgulho é um substantivo. Se eu dissesse a você, Cecília tem orgulho, aí você ia dizer, de quem? Então, existem palavras também que necessitam de complemento. Logo, são chamadas de quê? Complemento nominal. Por que complemento nominal, professora? Porque aqui completa o sentido de um nome. E o nome é o quê? Orgulho. Então, Cecília tem orgulho da filha. Então, da filha aí é chamado de quê? Complemento nominal. Que também é o quê? Substantivo. Tranquilo? E aí, vamos lá. O substantivo, ele também pode ser o quê? Um advérbio. Então, no caso, a gente está evidenciando aqui quando o substantivo ele funciona também como advérbio. Mas aí nós vamos observar o quê? Que o advérbio é uma palavra que modifica o sentido do verbo, do próprio advérbio e do adjetivo. Mas vamos lá. Então, nós vimos aí que muito, ele está se referindo a cedo. Ele não chegou cedo, não, ele chegou muito cedo, ou seja, além do esperado. Esperava-se que ele chegasse cedo, mas ele chegou bem além, bem mais cedinho. Então, isso quer dizer o quê? O termo muito, ele modifica, ele está modificando o sentido de quê? Do próprio advérbio. Certo?
Então, aqui nós temos muito é um advérbio de intensidade. E cedo é um advérbio de quê? De tempo. Então, o advérbio é uma palavra que modifica, né? O próprio advérbio. Agora nós vamos ver o verbo, por exemplo, viajamos, é um verbo. Para Salvador é o advérbio de lugar. Então, para Salvador, modificou o verbo viajar. Viajamos cedo, viajamos tarde, não viajamos. Então, aí são palavras que modificam o verbo. Para Salvador é o que? Advérbio de lugar. Então, Mariane é bastante educada. Então, bastante aí tá intensificando, né, a palavra educada, que por sua vez é uma característica de Mariane, conhecida também como, chamada também como adjetivo. Então, aí, no caso, o advérbio, ela está modificando o verbo, aqui na primeira frase, o advérbio, e agora aqui o adjetivo, certo? Logo, advérbio é uma palavra invariável que modifica um verbo, um adjetivo e o próprio advérbio. Uma palavra invariável é aquela que não muda, certo? Vamos lá. Viajamos para Salvador. Então, para Salvador, Salvador é o lugar, o nome de um lugar. Então, substantivo próprio, Salvador. Logo, Salvador, ele é, além do substantivo, ele também é um advérbio de lugar. Mas vamos lá, adjunto adnominal. Professor, o que é um adjunto adnominal? Então, é um termo acessório. Professor, e o que é um termo acessório? É um termo que ele pode ser retirado da frase sem causar prejuízo nenhum para ela. E o adjunto adnominal, ele quer dizer o quê? São palavras que vêm junto do nome, do substantivo, certo? Para acrescentar-lhe uma informação. Ele é um acessório, certo? Ele não é essencial. Então, isto é brincadeira de criança. Brincadeira é o que? É o substantivo. E de criança é o que? Também um substantivo e também adjunto adnominal. Certo? Por que é um substantivo? Porque criança é o nome atribuído, né, a aquelas pessoinhas bem pequenininhas que a gente ama. Certo? Ou seja, aquelas pessoas que ainda não se desenvolveram a ponto de chegar à fase adulta. Então, são chamadas de crianças. E nessa frase aí, nesse caso aí, de criança, é brincadeira infantil. Então, esse de criança, ele está sendo um termo acessório de brincadeira, ou seja, ele está sendo um adjunto adnominal. Isso quer dizer que é uma palavra que vem junto do nome. Tranquilo? Vamos lá. E o que é adjunto adnominal? É o termo acessório da oração que tem a função de caracterizar ou determinar um substantivo. E aí nós temos o substantivo, ele pode ser agente da passiva. Professor, e o que é isso? Vamos ver lá. Então, se eu digo, João comprou a vitamina, então nós estamos dizendo que João foi lá, se dirigiu à farmácia e comprou. Ou seja, João está praticando a ação. João comprou. Logo, comprou está um verbo na voz ativa, está dizendo que João praticou a ação. Agora, se eu digo, a vitamina foi comprada por João. Olha aqui, ó. Olha a diferença. Esse aqui é o quê? É um verbo auxiliar. Foi.
E esse aqui é o verbo principal. Estão vendo aqui ele na voz ativa? O verbo principal aqui. Então, ou seja, aqui nós temos uma oração na voz passiva. E quando é que a gente tem uma oração na voz passiva? Quando nós temos um verbo auxiliar mais o particípio do verbo principal, certo? O que é o particípio, professora? É uma forma nominal do verbo em que a gente vai conversar sobre ela depois. Agora, para esse momento agora, você vai precisar só lembrar que os verbos auxiliares na voz ativa, eles são seguidos pelo o verbo no particípio, ou seja, ele vai ter sempre essa terminaçãozinha aqui, ó, ado e ido. Foi comprada, foi levada, certo? Então, aqui nós temos a voz passiva, comprada por João. Foi o verbo auxiliar, comprada, verbo principal no particípio. E João, que é o quê? O agente da passiva. Então, perceba aí que João é o quê? É o ser de quem nós estamos, quem está sofrendo a ação na voz passiva, certo? Então, por isso ele é o agente da passiva. E também ele é chamado de quem? De sujeito, certo? Vamos lá. Agente da passiva é o termo que indica quem ou que executa a ação de um verbo na voz passiva. Esse termo vem sempre depois de preposição. Olha aqui a preposição por. Tranquilo? Vamos lá. Agente da passiva, portanto, a gente pode ver aí, verbo auxiliar, verbo principal no particípio, e João aí, que é o nome de um ser, que é um substantivo, que por sua vez, a função sintática, ele está exercendo a função de quê? De agente da passiva. E aí nós temos aposto. Professor, o que é um aposto? Aposto nós podemos dizer que é um termo da oração que faz referência a um termo anterior. Mas vamos ver aqui a frase. Por exemplo, ontem, segunda-feira, fui ao shopping. Então, perceba que ontem, o termo segunda-feira aqui está particularizando o quê? Ontem. Então, o aposto ele geralmente vai vir entre vírgulas e referendando um termo anterior. Ontem, segunda-feira. Então, segunda-feira é o quê? É também um substantivo, certo? Funcionando aí nesse caso como aposto. Substantivo porque é um nome atribuído ao o próximo dia depois do domingo e antes da terça. Não ajudei muito não, né? Mas nesse caso aí é o nome de um dia da semana. Nesse caso é substantivo. Tranquilo? E nesse caso está funcionando como aposto porque ele está fazendo referência a um termo anterior. Então aí nós vimos que aposto é um termo que se junta a outro de valor substantivo ou pronominal para explicá-lo ou especificá-lo melhor. Vem separado dos demais termos da oração por vírgula, 2 pontos ou travessão. Vale aí a dica. Na sequência, nós temos o vocativo. Professor, e o que é isso? É simples. Se eu digo, João, vamos comigo ao cinema? Se eu digo, meninos, vocês estão prestando atenção? Perceba que quando eu chamo, João, vamos comigo ao cinema? Meninos, vocês estão entendendo? Estão prestando atenção? Então, perceba que eu chamei vocês. Então, no caso substantivo, ele também pode atuar como vocativo. Então, João é um substantivo, que também é um vocativo. Então, o que é um vocativo?
Vocativo é um termo que não possui relação sintática com outro termo da oração. Perceberam? Que eu só chamei, não tem relação nenhuma. Logo na sequência aqui na telinha a gente pode ver, não pertence, portanto, nem ao sujeito, nem ao predicado. É o termo que serve para chamar, invocar ou interpelar um ouvinte real ou hipotético. Se eu digo Deus, eu estou aqui. Mas Deus é bem real, não é hipotético não. Nós estamos aqui, né? Precisando de muitas bênçãos. Então, que Deus envie bênçãos para nós. E nós vamos continuar, né? Evocando, chamando a Deus. Deus, ajuda a gente a entender esse assunto. Ajuda a gente a ter mais coragem para estudar, né? Deus está vendo tudo. Mas vamos na nossa aula. Agora com o exercício para a gente poder treinar, certo? Percebam que nós ainda não falamos nas orações subordinadas e substantivas, porque nós precisamos rever, certo? A função sintática do substantivo. Eu espero que vocês prestem bastante atenção. Se for necessário, vamos rever o vídeo, vamos questionar o professor e vamos fazer o exercício sim. Certo? Então, vamos ver aí a sequência? Pronto. E nós faremos o comentário sobre as atividades logo mais de forma direta pelo grupo, né, da sala. Nossa bibliografia. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias.